Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Mais uma vez quero agradecer ao Sr. José, que sempre nos convida para virmos até aqui, bater um papo com vocês. E eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui, de trabalhar um pouquinho e de encontrar os amigos, que é tão importante. Então hoje nos cabe falar sobre o terceiro capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou falar um pouco sobre o capítulo e depois eu vou me estender para um outro tema que eu acho muito pertinente para a época que estamos vivendo. Então o capítulo fala que há muitas moradas na casa do Pai. Eu costumo dizer, em algumas palestras que a gente faz, que nos 4 primeiros capítulos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec foi muito, não preciso nem falar, inteligente, sábio, que nos primeiros 4 capítulos ele selecionou algumas falas de Jesus que caracterizava que Jesus já falava sobre a reencarnação. Então, no primeiro capítulo ele disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, né? Então, aí ele já fala, eu não vim, quer dizer, ele veio, ele encarnou. Aí ele já dá uma deixa sobre a reencarnação. Aí no segundo ele diz, meu reino não é deste mundo. Então aí ele já dá outra ênfase de que nós temos outros mundos e que daqui ele ia reinar em outro mundo. E hoje nós vamos falar, há muitas moradas na casa do Pai. Então, o primeiro item lá do nosso capítulo, desse terceiro capítulo, ele diz sobre diferentes estados da alma na erraticidade. Então, são os espíritos. Na erraticidade é o espaço que existe no plano espiritual. Não significa porque, como a gente tem a palavra errar, nós achamos que foram espíritos que erraram. Não, errantes são espíritos que estão perambulando nesses espaços errantes. Então, ali há vários estados. Tem espíritos que estão mais evoluídos, em estágios melhores, e outros no estágio bem negativo, que desencarnaram com algum problema, com dificuldades, ligados a vícios ou a hábitos perniciosos. Então, estão muito presos ainda à materialidade, e há outros não, que já desencarnaram e que num estágio mais evoluído. Então, como diz aqui, diferentes estados da alma na erraticidade. Que também vamos dizer assim, estágios, no plano espiritual. Aí no outro item ele diz que diferentes categorias de mundos habitados. Seria muita pretensão da nossa parte achar que Deus criou toda essa maravilha só para a gente, né? É lógico que existem outros mundos habitados. Então, Kardec falou muito sobre isso. Por isso que existe toda essa galáxia, tudo isso, entendeu? Nós não podemos achar que nós somos a última bolachinha do pacote e que Jesus faria tudo isso só para nós. Então, claro, existem outros mundos habitados em outros estágios, assim como a Terra já passou pelo estágio primitivo, a época das cavernas, Então, que já a Terra já é um planeta que evoluiu um pouquinho, e nós estamos no mundo de provas e expiações e passando para o mundo de regeneração. Isso não quer dizer nada que nós continuaremos aqui ou vamos para um outro mundo que estará no mesmo estágio que a Terra. Isso depende da nossa evolução. Então, por isso que diz aqui que tem diferentes categorias nos mundos habitados, os mais evoluídos, e nessas categorias de mundo também existe o estado em que nós nos encontramos. Aqui nós necessitamos da carne. Há mundos mais evoluídos que já não há essa necessidade. São simplesmente os espíritos, que estão mais evoluídos.
nós ainda estamos muito ligados à matéria. Um outro item tem destinação da terra, causa das misérias terrestres. A terra, como já falamos, ela está passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mundo de provas e expiações onde a maldade, a violência ainda predomina. Mundo de regeneração, aí já a bondade já vai equiparar um pouquinho. Não vai ser melhor não, nós vamos estar meio empatados. Ainda nós, a violência, a negatividade, ainda predomina, infelizmente. E nós estamos vendo, né, vários acontecimentos que a gente brinca e fala assim, nossa, acho que o mundo realmente vai acabar. E agora, então, fogo para tudo quanto é lado, queimadas, meu Deus, e não é só no Brasil. Nós estamos vendo no mundo inteiro. Então, uma coisa assim que chama atenção. Exatamente por isso. Porque nós estamos passando por essa transformação. Então, realmente, né, já estava lá na Gênesis, né, então que nós passaríamos, não é que o mundo vai acabar e começar outro. É um estágio, é uma mudança. Assim como nós, quando reformamos a nossa casa, por exemplo, e você fica ali dentro. É um horror. Vai trocar o piso, telhado, pintar. Quem já fez isso sabe como que é terrível você estar ali e os pedreiros, mas depois melhora. Então é como se nós estivéssemos nessa fase da reforma dentro de casa. Então por isso que é muito importante agora termos a real consciência de que nós temos que mudar. Que nós temos o que? Tudo isso está chamando a nossa atenção para a nossa mudança interior. Então, por isso que existem vários estágios da alma, né? E depois nós vamos abordar um outro tema que vocês vão ver uma outra razão para isso. Então, nós temos que prestar muita atenção nessa mudança interior. Que nós precisamos para acompanhar essa evolução. Porque, como eu disse aqui, a destinação da Terra é para um mundo melhor, mas será que eu vou acompanhar? Ou eu vou ter que ir para um outro mundo? Porque se eu não acompanhar a evolução da regeneração, eu vou para um outro mundo que vai ser como a Terra, de provas e expiações. Porque a gente não volta para trás. A gente só permanece no mesmo estado. Então não ficaremos na Terra. Iremos para um outro mundo se não alcançarmos a evolução necessária para o mundo de regeneração, onde será mundo de provas e expiações. Então, por isso que agora é muito interessante fazer essa autoanálise do nosso comportamento, né? Eu fiquei muito feliz a hora que a nossa irmã disse que no dia de estudo tem bastante gente, porque realmente é lá no estudo que nós vamos aprender, porque aqui a gente tem, cada um faz a sua explicação, mas no estudo, no passo a passo, é que a gente vai realmente incorporar o aprendizado dessa evolução. E como diz também um outro item lá do nosso Evangelho, a causa das misérias terrestres. Quer dizer, esses cataclismos que nós estamos passando, né? Aviões caindo, com muita gente dentro. Então, vários acontecimentos assim, e desencarnes em massa. É isso que nós estamos observando. Vários acontecimentos com desencarnes em massa. Né? Onde desencarnam várias pessoas ao mesmo tempo. Exatamente por isso. Está havendo essa mudança. Ah, mas esses espíritos então que estão desencarnando, eles já vão... Não, de repente estão desencarnando ali espíritos evoluídos que já estão se preparando para retornar no estágio de regeneração da Terra. Isso dá para a gente observar pelos espíritos que estão reencarnando, é só observar as crianças de hoje. É muito simples. A gente brinca falando, a gente não acompanha. Tanto é que você dá uma tecnologia na mão deles, um celular, para eles aquilo ali é fichinha.
Eu vejo meus netos, eles pegam meu celular, que é um celular mais moderno, e eles falam assim, eu não sei fazer nada. Eu ligo, desligo e uso o WhatsApp. Aí eles brincam e falam, não sei por que eu não botei esse celular aí, dá para nós, você não sabe nem usar. Porque eles sabem tudo, 4, 5 aninhos. Mas por quê? São espíritos já no estágio de evolução. E se vocês observarem, aqueles que lidam com as crianças aqui, são professores, às vezes, de escola, as crianças hoje elas estão voltadas em querer ajudar. É interessante isso. Se você está fazendo alguma coisa que eles percebem que eles podem ajudar, eles chegam querendo ajudar. Já está neles essa introdução a isso. Quer dizer, já são espíritos que estão reencarnando com uma outra visão. Uma outra visão. Estão mais evoluídos em termos da tecnologia, porque nós sabemos que é ela que vai comandar. Se vocês observarem, muito interessante, em 1943, quando Chico Xavier psicografou o nosso lar, e vocês assistiram o filme, leram o livro, viram que lá, em 1943, ele descreveu o nosso lar. Já tinha telões, computadores. Em 1943, nós não sabíamos nem o que era computador. Nem telões existiam. Já existia no plano espiritual. Por isso que essas crianças que estão reencarnando hoje, para eles a tecnologia, eles já mexeram lá. Por isso que para eles não tem novidade nenhuma. Então, são espíritos que já estão sendo preparados para encarar essa nova fase da Terra. Então, por isso que nós também temos que nos preocupar com o que nós estamos fazendo da nossa evolução. E ainda, lá nas instruções dos Espíritos, no capítulo 3º, está lá, mundos superiores e inferiores. Existem os mundos superiores, mais evoluídos, e os inferiores, onde ainda os Espíritos estão muito ligados à materialidade, né? Por quê? Aí, quando a gente se apega muito às coisas materiais, infelizmente, o egoísmo brota, o orgulho. Quando a gente passa disso, a gente já se alivia, né? Não tem mais o orgulho, a vaidade. E assim, nós vamos vendo que quando nós vamos nos desapegando da materialidade, a gente também vai se acalmando. É muito interessante. Analise-se para você ver. E aí diz também, a instrução dos Espíritos, sobre mundos de provas e expiações e mundo de regeneração. Provas e expiações, que é o que nós estamos passando, né, de regeneração. Então, aqui todos nós estamos sendo provados ou expiados. O que é a expiação? A expiação é quando a pessoa já reencarna com algum problema. Provas é aquilo que vai acontecendo ao longo da nossa vida. E aí nós vamos sendo provados, né? Expiados, quando a gente já reencarna com algum problema, e você tem uma vida inteira com aquele problema. Então, todos nós, qualquer um de nós, temos as nossas provas, as nossas expiações. Todos nós, tudo no mesmo barco. Ninguém está melhor que o outro aqui, não. Estamos todos iguais. E a progressão dos mundos. Todos os mundos estão sujeitos à evolução. Todos. A Terra agora está passando pela transformação de evolução, assim como outros mundos. E acontece de espíritos mais evoluídos, né? Por exemplo, aqui na Terra. Talvez nós adquirimos um certo conhecimento, uma certa evolução, mas não, às vezes não conseguimos tudo aquilo que nós precisaríamos para reencarnar num mundo mais evoluído. Então, nós vamos para um mundo de provas e expiações, assim como a Terra, e vamos já com uma certa evolução para ensiná-los. Então, um pouquinho melhor do que eles, que aconteceu com os exilados de Capela. E se vocês forem ver, aquelas civilizações gregas, né? Ou então aqui também os incas, eles que trouxeram todo o conhecimento para nós. E através da evolução deles, nós estamos aprendendo. Então, são espíritos
que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta em que eles estavam, do mundo em que eles estavam. O que eles fizeram? Já com certo conhecimento, mas não poderiam ficar lá. Então vieram para um mundo de provas e expiações, com certeza na mesma categoria do que eles estavam, mas já com uma certa evolução. Então vieram para cá em missão. A missão era passar o conhecimento para que nós pudéssemos progredir aqui na Terra. Então nós temos uma pincelada sobre o capítulo, e aí eu queria chamar a atenção para uma ocasião em que nós estamos, que realmente nós temos que procurar essa evolução. Infelizmente, as pessoas estão muito aborrecidas com toda essa turbulência que nós estamos passando, e aí eu costumo dizer que o governo, quando se preocupa com alguma coisa, é porque o negócio está muito sério. E aí lançou o Setembro Amarelo, a chamada para o índice enorme de suicídio. E é muito triste, porque as pessoas que estão buscando, vamos dizer, esse escape, essa fuga, elas estão deixando, né, toda a oportunidade de poder alcançar a evolução e buscando uma fuga. E é muito grande o número. De acordo com os índices, né, cada 30 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. 30 segundos. No momento que nós iniciamos a reunião, olha quantas pessoas já buscaram suicídio. A faixa etária que mais é atingida é de 15 a 25 anos. Então, tudo isso está ligado a essa chamada, a essa evolução que nós estamos buscando. Infelizmente, muito ligados à materialidade, as pessoas estão buscando essa fuga, onde as pessoas não estão vendo as coisas como elas realmente são, mas como elas estão. Então, é algo para a gente chamar a atenção para a nossa vida. Vou dar um exemplo simples. Nós vamos a uma festa. A festa está maravilhosa, mas naquele dia eu estou numa indisposição orgânica ou emocional. A festa vai estar boa para mim? Não. Vai estar boa para todo mundo, menos para mim. Eu vou achar a festa muito chata. Então nós estamos vendo as coisas como nós estamos e não como realmente elas são. Por isso nós precisamos entender essa chamada que nós estamos tendo, por isso que muitos problemas psicológicos, emocionais, mas estão acontecendo que é para a gente buscar a nossa evolução e aprender a vencê-los, exatamente para a gente poder alcançar essa evolução. Então, nós estamos vendo que as pessoas estão buscando muito a ostentação, a aparência, riqueza, beleza, poder. As pessoas buscam o poder simplesmente pelo poder, não para fazer alguma coisa, para uma questão de status. Então, isso realmente tem trazido um vazio muito grande, porque não é por aí. A nossa evolução, Deus espera de nós uma evolução emocional. Tanto é que quando Jesus abriu a boca ao mundo, o que ele falou, gente? Bem-aventurados os pobres de espírito. Foi a primeira fala. Aí ele já enfatizou o que é humildade. Totalmente contrário àquilo que as pessoas estão buscando hoje. Por isso, essa fuga em massa através do suicídio. A internet é algo maravilhoso. Maravilhoso que Deus permitiu exatamente para podermos comunicar, para que as coisas fluam melhor, só que infelizmente está sendo usado de uma forma muito errada. O que eu mais vejo hoje é mães me dizendo assim, meu filho adolescente entra no quarto e fica o dia inteiro. Não sai dali, não conversa com ninguém. O ser humano, gente, é feito para ter contato. Por que Deus colocou... Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o único animal na face da Terra
que ao nascer precisa ser pego para alimentar, senão ele não sobrevive. Ser humano. E por que Deus fez assim? Exatamente para nos mostrar que nós precisamos do contato. Nós precisamos olhar um no olho do outro. Nós precisamos de um carinho, nós precisamos abraçar, nós precisamos sorrir, nós precisamos chorar uns com os outros. Senão isso dá um vazio. Nós precisamos o quê? Ver alegria no rosto do outro. Poder fazer isso. Isso realmente é que nos preenche. É isso que nos dá prazer. É isso que preenche aqui dentro de nós. Por isso que na segunda bem-aventurança ele enfatizou o quê? A resignação, a abnegação, bem-aventurados os aflitos. Mas se eu não for humilde, eu não vou entender minhas aflições. Então, infelizmente, as pessoas têm um momento de aflição, mas porque não tem humildade, não satura. E acha que vai resolver o seu problema saindo daqui. Quem se mata ali não quer morrer. Ele quer fugir de um problema. E nós estamos aqui exatamente para aprender a enfrentar os problemas, para alcançar a evolução. E não para fugir deles. Então, a pessoa que busca a própria morte, né, a busca, imagina, vocês sabem qual que é a técnica da obsessão no suicídio? Eles conhecem-nos melhor do que nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas más tendências. Então, o que acontece? Então, um probleminha, a gente já cai a vibração. E você fica com aquilo na cabeça. A obsessão aproxima e começa a potencializar aquilo na sua cabeça. Um probleminha desse tamanho começa a se tornar desse tamanho. De repente, a pessoa não vê mais saída. Ela cega. Cega ao ponto dela não conseguir ver o prejuízo que ela vai causar para os entes mais queridos dela. Aí ela busca o suicídio. Ela comete o ato, ela não está enxergando nada na frente dela. Após ela desencarnar, o obsessor se afasta e ela toma consciência daquilo que ela fez. Aí ela vai ver ali todo aquele espetáculo. Familiares desesperados, às vezes cônjuges, filhos, mães, pais. E aí ela se arrepende. Imediatamente. Só que não pode voltar. E aí? Aí ela entra num estágio de loucura, onde ela é arrebatada pela obsessão, e aí vai sofrer um pouquinho na mãozinha. Então, vocês estão vendo? Essa é a mecânica do suicídio. Por isso que nós temos de cuidar da nossa saúde mental. E nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. E tomar muito cuidado para não nos perdermos neste caminho de querer uma fuga. Nós podemos conviver aqui. A Terra ainda é um planeta difícil? É. De provas e expiações? Sim. Mas nós podemos passar aqui de uma forma diferente. Nós que buscamos uma doutrina, buscamos uma religião, vamos abraçar. Vamos abraçar porque é através deste caminho que nós vamos conseguir a nossa evolução e possivelmente permanecer no planeta de regeneração que vai se tornar a Terra. Por isso eu trouxe aí para vocês essa historinha. E vocês receberam aí? Nós brincamos, até falamos assim, que vamos fazer chamado oral. O senhor José falou, vai dar aula hoje? Eu falei, vou e nós vamos fazer chamado oral. Aí ela falou assim, eu vou sentar lá atrás. Então essa historinha, nós vamos ler juntos e eu vou tecendo alguns comentários. O nome não é muito sugestivo não, principalmente para mim, sabe? A barata. O casal estava na cozinha lavando a louça do jantar quando uma barata grande e de cor escura saiu pelo ralo da pia. O marido deu um passo atrás e exclamou com nojo: bicho nojento, vive no meio da sujeira, não sei por que precisa existir. A esposa
observou a cena alguns segundos e prontamente respondeu: a barata é um elo de uma grande corrente que forma a escala animal. Embora não saibamos direito por que as baratas existem e vivem da forma como vivem, com certeza deve existir uma razão. Como para tudo, sempre existe. Agora presta atenção nessa frase. Além disso, podemos passar pela sujeira sem nos sujar. Vocês viram que coisa linda? Nós podemos. Tem toda uma negatividade, tudo tentando nos chamar, nós podemos evoluir. Nós não precisamos cair no que as massas, no que as grandes massas fazem. Nós podemos ser diferentes. É só querer. Vamos lá. O marido, que continuava a acompanhar a barata com os olhos, não entendeu a colocação filosófica que a esposa estava querendo dar à conversa entre ambos e retrucou: ora, mas que bobagem é essa? Como passar pela sujeira sem se sujar? Sim, podemos. Bastando para isso uma firme decisão e uma vontade imbatível. Foi isso, presta atenção agora nessa colocação dela, foi isso que Jesus nos ensinou durante todo o tempo em que esteve entre nós, em um corpo de carne e de ossos. Não morava com os soberanos da época, não residia com os intelectuais, não convivia na alta sociedade do seu tempo. Muito pelo contrário. Jesus viveu entre leprosos, paralíticos, adúlteros, ladrões, endemoniados, cegos, surdos, pessoas gananciosas e nunca se deixou contaminar pela sujeira do mundo. Olha aí, o maior exemplo que tentamos seguir. Viveu entre a escória, mas não se deixou contaminar. E nem quis viver com os aristocratas da época. Exatamente porque também tinha uma sujeira e ele não lhes contaminou. Ora, esta mulher, vocês que possuem uma religião, nunca se cansam de tentar comparar-nos com ele. O Cristo foi o Cristo, nós somos nós. Completou o marido de olhos fixos no trajeto que a barata fazia pelo chão da cozinha. Não estou absolutamente querendo comparar-nos com ele, porque a distância que separa a humanidade de Jesus, o nosso modelo e guia, traduz-se por um abismo. Mas segundo o próprio Cristo, se seguíssemos os seus ensinamentos, seríamos capazes de fazer o que ele fazia. E até mesmo, muito mais, como Jesus nunca se enganou. Vocês estão percebendo aí a diferença da visão da mulher do marido? Ele não conseguia chegar na parte filosófica dela. Que é isso que acontece muitas vezes conosco. Tem alguém nos chamando atenção, tem alguém querendo mostrar um outro caminho, uma visão maravilhosa, mas nós estamos fechados na nossa negatividade. E é aí onde a obsessão consegue penetrar. Por isso, nós temos que ser humildes e abertos para realmente ouvir e acompanhar a evolução que está aí, está para nós. É só abrirmos a nossa mente. A conversa terminou aí, porque o marido, já nervoso com o rumo da prosa, descarregou a raiva sobre a pobre barata e foi esmagada com forte prisão. Agora nós vamos trazer essa história para o nosso dia a dia. O marido nervoso com a presença do inseto que vivia de acordo com as leis da natureza, encerrou a conversa com a esposa, que fazia uma observação muito interessante, esmagando o inseto. Mas nós vamos estendê-la um pouquinho mais. Então, isso que acontece conosco. Às vezes alguém nos chamando para abrirmos a nossa mente, para nos doarmos, para fazermos algo realmente que nos complementa, mas nós
presos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa ambição desmedida? Não enxergamos. Válida e bela colocação daquela senhora, de que podemos conviver com a sujeira do mundo sem deixar-nos contaminar. Principalmente em tempos em que parece que a corrupção burla a lei humana sucessivamente. Entretanto, se dribla a lei dos homens, não podemos nos esquecer de que estamos sob o olhar constante de leis perfeitas que tudo anota, para dar a cada um segundo as suas obras no devido tempo. Olha, gente, às vezes a gente acha que nós não somos corruptos. A gente fala do governo, mas se nós tivermos uma oportunidade de passar na frente de alguém, alguma coisa, por exemplo, simples. Você vai em um departamento no qual você depende de uma fila, depende de uma sequência ali, mas você conhece alguém que trabalha lá dentro. Aí você fala, mas se eu falar com fulano, de repente dá um jeitinho de me passar na frente. Isso é corrupção. Você está passando alguém para trás. Exatamente porque, por exemplo, aconteceu esses dias mesmo. Em Jazz a gente está direto lá no Hospital do Câncer, ou na Santa Casa mesmo, fazendo palestra ali para os funcionários, para os médicos. E a gente tem contato bastante lá dentro. Meu pai passou por um câncer há uns anos atrás, e eu procurei, mas eu segui todo a normalidade. Marquei a consulta, esperei o dia. Até quando me viram lá dentro do hospital, mas você não falou nada. Por quê? Porque se a gente falar, com certeza eles vão dar um jeitinho de colocar lá. Mas alguém estava marcado naquele horário, vai ser passado para fora. E esses dias, então, uma amiga ligou e pediu uma pessoa que ela conhecia, que precisava, lá no hospital, tinha marcado a consulta lá no hospital, mas ia demorar uns dias, eu não podia conversar lá. Eu falei, não. Não, mas a pessoa assustou com o meu não, porque eu sou sempre assim, tranquila. Eu falei, não, eu não fiz isso nem com meu pai. Porque se eu pedir para passar a sua amiga, com certeza aquela pessoa que estava marcada para aquele dia, eles vão marcar para outro dia. E não está certo isso. Então é isso aqui. Nós podemos achar que nós vamos passar invisíveis aos olhos dos homens, sim. Mas e aos olhos de Deus? Que é o que fala aqui. Dos olhos de Deus, não. Então não adianta nós nos enganarmos. Aos olhos de Deus, nada vai passar. Eu posso estar aqui enganando vocês com a minha falinha mansa, mas Deus está vendo o que está aqui no meu coração. Se realmente eu estou passando com amor, com carinho, com verdade. Então, cuidado. Nós temos que pensar que na hora de nós alcançarmos a nossa evolução, quem vai validar isso não é o juiz da terra, é o juiz do plano espiritual. É diferente. O grande engano de muitos é crerem-se livres dessa lei após a morte do corpo, que é exatamente quando elas se encontrarão frente a frente, irrefutavelmente. No plano espiritual, é você e sua consciência. Não tem advogado lá, não. Tá? Não existe essa possibilidade. Então, é você e sua consciência. Por isso que aqui nós temos que batalhar para alcançarmos essa evolução, o melhor que a gente puder. Perfeito, isso é lógico, é muito difícil. Mas nós vamos, como disse aqui, que o marido disse também, você fica se comparando. Não, mas Jesus disse, busca seguir os meus conselhos, busca um pouquinho essa evolução, e com certeza vocês vão alcançar. Se não nos faltar confiança na justiça de Deus, na construção de um mundo melhor e igual para todos, conseguiremos passar pelas chamadas tentações do mundo sem deixar-nos sujar por elas. Gente, as tentações, elas estão aí. Não é que Deus vai tirá-la da nossa frente. A tentação maior, ela está aqui dentro. Eu tenho que vencer a mim mesmo. A maior luta é contra mim mesmo.
as minhas tentações. Por isso que na hora do Pai Nosso, na hora que a gente fala, me livra das tentações, eu não estou querendo dizer que ele vai tirar as tentações da minha frente. Eu estou pedindo força para que eu possa vencer as tentações. As coisas que me levam para o caminho errado. Que eu não estou buscando essa evolução que a Terra está pedindo. Então, que eu possa realmente fazer essa autoanálise. Por exemplo, vamos pôr um prato de doce aqui. Se eu tenho um diabetes regulado, olha, obrigado, eu não posso. A tentação está aí, ninguém vai tirar o prato de doce daí. Por quê? Porque eu não posso comer mais, os outros todos podem. Então não é por causa de mim que vão tirar. Eu é que tenho que ser forte. E dizer, como disse aqui, nós vamos ver, não. Então é a mesma coisa a nossa ociosidade. Quando alguém nos convida, olha, nós temos aqui a sopa, vocês têm sopa aqui? Ah, nós temos a sopa, tal dia aqui. Você não quer vir participar? Ai, como é duro a gente doar o tempo da gente. É o que a gente tem de mais caro, sabia? Aí a gente é até capaz de falar assim, vocês precisam de macarrão? Precisa de carne? Precisa de batata, cenoura? Não tem problema. Eu mando aqui, ó, um saco de cenoura, um saco de batata, 10 quilos de carne, mas não vem. Então, o fato da gente sair de casa e se doar. É isso que Jesus fez o tempo todo aqui. Ele se doou. Isso é muito caro. Infelizmente. E é aí que nós vamos encontrar a nossa evolução. Por isso que não é fácil. A maior luta é contra nós mesmos. Principalmente contra a nossa ociosidade. Temos plena força dentro de cada um de nós para dizermos não às drogas, por entender que elas absolutamente não trazem solução alguma, mas apenas uma anestesia temporária dos problemas para os quais despertamos em situação cada vez pior. Gente, quando eu digo aqui droga, a gente fala droga, a gente já pensa na maconha, na cocaína, no crack. Não, não é só isso não. É droga também. É horrível. Mas sabe qual a pior droga que existe? E ela é lícita. É a bebida alcoólica. Ela está aí. Né? Ali no bar, ali na esquina. Qualquer lugar. Qualquer um pode comprar. E ali é a porta para tantos desentendimentos, tantos atrasos na evolução, tantas aberturas à obsessão. Então nós podemos dizer não. Nós temos que vencer essa tentação. Aí tem pessoas que falam, não, mas eu só bebo no final de semana. O obsessor sabe que você bebe no sábado e no domingo. E ele vai ficar esperando. Ele vai ficar ali, aguardando o tempinho dele estar próximo a você. E aí você acha que se bebendo só naquele dia, você está longe de envolvimentos obsessivos. Não, está ali. Ele é sua amiguinha, ele vai ficar esperando. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não deixarmos nos envolver por nenhum tipo de droga. Então, cuidado com você mesmo. É o que eu disse, vencer as tentações. Não nos deixaremos sujar pela necessidade de sempre ter mais. Porque entenderemos que o que temos é exatamente aquilo que damos ou doamos com amor. O resto nos será retirado pela alfândega da morte. Gente, quando uma pessoa passa para o plano espiritual, ela passa pela alfândega da morte, não vai levar casa, carro, fazenda, nada. Nada. Como disse Sêneca, o grande filósofo, a única moeda que cabe nos bolsos da nossa alma é a moeda da moral. É isso que nós vamos levar. Ou uma moral positiva ou negativa. Aí depende de cada um de nós. É essa moral que vai caracterizar a nossa evolução. Ou não. Então, ao invés de lutarmos por ter, vamos lutar por ser. Mas então eu vou chegar na minha casa, vou doar tudo. Não é isso. Você pode ter um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, joia, pode ter tudo. Desde que você não esqueça que você também tem que se doar e dividir um pouquinho.
principalmente se doar. Principalmente. Não adianta eu ter aqui uma pilha de macarrão, de cenoura, de batata, se eu não tiver mãos que possam fazer. Deus nos colocou aqui na Terra para ajudá-lo nessa construção maravilhosa. Ele acreditou em cada um de nós. Ele acreditou. Ele deu uma vida. Para quê? Se existe aquela pessoa carente que precisa de um prato de comida, tem como Deus chegar lá com o prato de comida? Não. Ele vai envolver corações maravilhosos que vão até lá levar o prato de comida. Então, que sejamos esse indivíduo. É isso que nós temos que abrir. É essa evolução, é isso que nós vamos levar, como disse aqui. Que exatamente aquilo que damos ou doamos com amor, é isso que nós vamos levar. Evitaremos a fugacidade dos prazeres sexuais, onde não estiverem presentes a emoção, o sentimento de amor maior, mas apenas o sexo carnal. A gente vê hoje com muita tristeza a fragilidade dos casamentos. Durando tão pouco tempo. Infelizmente, porque os conceitos mudaram muito. Eu vejo hoje casamentos duráveis, é tão difícil, mais da nossa geração. As gerações mais novas, é difícil você ver um casamento de mais de 10 anos. O meu já tem 45, e eu vejo casais aqui que devem estar aí como eu, graças a Deus. Mas porque hoje, infelizmente, estão muito ligados à materialidade, é por isso que fica essa fragilidade na união. Não buscaremos as posições políticas se realmente não formos movidos pelo desejo sincero de construir alguma coisa positiva para aquela comunidade que nos elege. Cabe agora a época que estamos vivendo, né? As pessoas que buscam o poder simplesmente pelo status do poder, e não para lutar por alguma causa melhor. Não colocaremos o dinheiro acima da moeda do amor desinteressado, porque o primeiro pode realmente comprar muitas coisas, mas não acrescentará um centavo de paz em nossas consciências angustiadas. Então, colocar o dinheiro acima de tudo. Por isso, gente, o que Jesus disse? O maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falo que dessa frase a mais importante é todas. Isso sim, colocar o amor acima de tudo. O amor a Deus, quer dizer, os desígnios divinos, as leis divinas na frente. Porque se eu caminhar de acordo com as leis divinas, a minha consciência vai estar tranquila. Eu costumo dar um exemplo: se você estiver numa rodovia, dirigindo na velocidade permitida, com a documentação do seu carro, a sua pessoal, tudo certinho. Aí você vê uma blitz policial. Você tem o que temer? Não, está tudo certo, ele vai me parar. Agora, se você estiver acima da velocidade permitida, com a documentação bagunçada, você vai se preocupar. Isso, onde estão gravadas as leis divinas? Na nossa consciência. É porque a gente tem muito medo de desencarnar? Por que será, né? Exatamente. Porque nós sabemos que nós não caminhamos muito de acordo com as leis divinas. E aí fica todo mundo preocupado. E a hora que eu passar por lá de lá, não tem como eu levar meu advogado. Então, por isso, a gente tem que procurar ao máximo. É lógico, Deus compreende a nossa fraqueza, a nossa falta de evolução, mas a gente, se ele caracterizar aquela busca, é igual um professor, que tem aquele aluno que é sábio, que vai sozinho, mas tem aquele um que é esforçado. Ele não tem, vamos dizer assim, uma facilidade no aprendizado, mas ele é esforçado. Você vê aquele... Então o professor vai, pega ele, ajuda mais. Então Deus conhece todos nós. Então se ele vê esse esforço dentro de nós, com certeza vai nos ajudar. Perdoaremos os ofensores, porque hora ou outra também seremos um deles. E rogaremos pela compreensão alheia.
É isso aí, gente. Vamos aprender a compreender o próximo. Porque um dia, talvez, nós precisaremos ser compreendidos. Então, respeite. Não vamos apontando, não vamos julgando. Estenderemos as nossas mãos aos caídos, pois se hoje estamos em pé, amanhã poderemos ser os estendidos do caminho. E toda vez que eu li essa frase aqui, eu lembro da minha amiga. Eu tenho uma amiga que há um tempo atrás, ela dizia assim para mim: vocês ficam ajudando muito lá no centro. Vocês dão muita coisa com aquele povo. Porque a pessoa que não faz, ela quer criticar a gente, né? Porque está pesando na consciência dela, então ela vai te criticar. E a gente é amiga de infância, então eu nem ligava. E quando no centro precisava lá de macarrão, as coisas, eu chegava para ela e falava assim: vai, dá um pouco de macarrão. Ai, vocês ficam dando. Não tem problema. Vai, você doa um teu macarrão, aí tá ótimo. E ela doava, eu ia embora e tudo bem. Esses dias ela chegou para mim e falou assim: que a palestra lá no centro. Eu falei: uai, você está com febre? O que aconteceu? Ela falou assim: eu tive um sonho. Eu falei: deve ter sido minhas preces. Eu gosto muito dela. A gente é amiga desde o prezinho, a gente estava junto. Ela falou assim: ela tem 2 filhas que são gêmeas, 2 meninas. Ela falou: eu sonhei que eu estava numa rua, minhas filhas chorando de fome e eu não tinha o que dar. E aquelas pessoas passando assim, eu olhava para as pessoas para ver se alguém olhava para mim, para eu poder pedir alguma coisa, mas ninguém olhava. E eu acordei escutando o choro das minhas filhas. Eu acho que eu preciso ajudar mais. Então é isso aí. Sabe o que falta no ser humano? Empatia. Aprender a se colocar no lugar do outro e ver como que você se sentiria naquele lugar. Vocês já pensaram? Graças a Deus, eu estou olhando aqui, eu acho que ninguém. De você ficar numa fila aqui na hora da sopa, porque vai ser a única coisa que você tem para dar para os seus filhos, e depender de almas boas que venham aqui fazer. Vocês já pensaram? Coloque-se no lugar dessa pessoa. Nós tínhamos um trabalho já, depois ficou muito caro, nós tivemos que parar, mas eu descobri uma certa época que tinha crianças que não conheciam pizza. E aquilo me deixou preocupada, porque pizza para nós é tão comum, né? Aqui nós vamos comer hoje, não tem nada para comer, vamos comer pizza. E assim, na nossa casa, assim, né? E aí, um dia nós fizemos uma promoção lá no centro, que a nossa promoção lá é de mini pizza, assim. E sobraram alguns pacotinhos. E aí, no sábado de manhã, que a gente servia a sopa, acabou tudo lá. E aí, nós ali do centro, cada um, então dá um para mim, aí tá. E eu ia saindo com o pacotinho na mão, uma das crianças ali que tinha ido tomar sopa, estava brincando ali, falou assim: tia, o que é isso aí? Eu falei: é pizza. Isso que é pizza? Nossa, eu fiquei assim: não, precisa pizza para esse povo. Vocês dão. Aí comecei um trabalho, eu distribuía pizza, cachorro quente, e eu saía pelos bairros da cidade. Cada semana eu ia num bairro. Aí chegava a fazer 2.000 pizzas, distribuía. E aí quando eu via na fila um homem, porque é duro, porque para o homem foi colocado a responsabilidade de que ele é o mantenedor da família, ele tem que dar conta. E hoje em dia está difícil de dar conta. E aí eu vi aquele homem ali na fila para pegar um pacotinho, porque às vezes era a única coisa que ele tinha. Então ele teve que vencer uma barreira enorme dentro dele, de, por exemplo, uma impotência, dele não poder ter o que dar para o filho. Isso os homens que estão aqui presentes, sabe o que eu estou falando? E eu imagino. E aí quando eu vi assim, a hora que chegava a vez dele, e aí, o senhor está bom, trabalhou muito hoje, sabe? Procurava descontraí-lo, porque é muito difícil a gente se aprender a se colocar no lugar do outro. É isso que a gente precisa aprender. Sabe, quando vê uma pessoa ali no chão, coloque no lugar dela. Não julgue, não julgue. Nós não sabemos o que está por trás daquela história ali. O que está ali, qual o problema que levou aquela pessoa ali. Tem tanta coisa. Eu aprendi a não julgar ninguém, a me colocar no lugar do outro, quando eu comecei a ser voluntária em casas de dependentes químicos. Na Casa Abrigo, em Jales também, as crianças que são retiradas dos lares, que estão em situação de risco,
Então a justiça tira e coloca lá. Então, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei assim, não pode ficar ninguém, olha os problemas que tem aqui. Eu vi pessoas ali, usuários de drogas, que eu falava, gente, se eu tivesse tido o problema dele, eu acho que eu tinha morrido overdose. Então, aprendi a não julgar, por isso não vamos julgar, vamos aprender a nos colocar no lugar do outro, sermos empáticos. Isso vai trazer uma evolução enorme. Vamos lá. Teremos sempre alguma coisa para ofertar àquele que tem fome e que humilhado bate à porta de nossa casa, porque amanhã poderá ser o nosso dia de pedir. O nosso sim será realmente um sim e o nosso não será realmente um não, porque a hipocrisia nos fará mal no íntimo. Aqui, ó, outra evolução, a verdade. Sermos verdadeiros. Sim, sim, não, não. Não tem como ser meio honestos, né? A mágoa não encontrará espaço em nossos corações, porque entenderemos que ela é uma das chaves que abre a porta desse mal chamado depressão. Pessoas que entram em depressão, elas estão magoadas. Ela está magoada porque ela não é humilde. E por que se magoar? Gente, se alguém me fez algo que eu estou ferida, estou triste, não é aquilo. Eu vou pensar, eu realmente mereço? Não, você não merece. Cuidado, porque essa depressão é a porta enorme para a obsessão potencializar aquilo na sua cabeça, um probleminha desse tamanho. Então, cuidado com mágoa. Para quê? Por isso eu volto lá na primeira bem-aventurança. E por que Jesus disse o sermão da montanha numa montanha? Exatamente para nos mostrar quais são os degraus que nós temos que galgar para alcançar a nossa evolução. E o primeiro, humildade. Então, vamos alcançar isso, aprender a entender, a compreender. Eu falo que o capítulo que eu mais gosto do nosso Evangelho é Bem-aventurados e misericordiosos. Porque feliz é aquele que aprende a compreender. Compreendeu? Pode ser. Agindo desta forma, poderemos percorrer os mesmos caminhos da pobre barata, sem sujar-nos com o lixo moral da estrada da vida. Agora presta atenção na última frase, que ela é para arrematar. Muito menos teremos que sair pelo ralo da consciência endividada, sendo esmagados pelo remorso. Sairmos dessa vida com a consciência endividada e aí seremos do outro lado, esmagados pelo nosso próprio remorso. Por isso, vamos buscar a nossa evolução. Como disse aqui na historinha, Jesus passou por toda a sujeira desse mundo e não se contaminou. A última entrada dele em Israel, em Jerusalém, ele estava num burrinho, numa humildade. E aí surgiram os comentários, olha, será que ele vai se declarar rei? Será que isso? Será que aquilo? Porque todos esperavam isso dele. Jamais, ele não queria isso. Ele sabia que não era por ali. Ele sabia a trajetória dele. E aí os apóstolos, que eram questionados, porque eram aqueles que estavam perto dele, e aí, ele vai se declarar rei? Pedro, que era o mais, se achava, porque é mais próximo de Jesus, disse, eu não sei. Marcou uma reunião com a gente hoje à noite. Era o ministro-chefe da Casa Civil, né? Então ele se achava. E aí Jesus marcou, né? A última ceia. E vocês perceberam para quem que ele deu o primeiro pedaço de pão? Para Judas. Quando é seu aniversário, o aniversário de alguém, e a pessoa corta o bolo, o que todo mundo fica esperando? Para quem que ela vai dar o primeiro pedaço? Não é? Para aquela pessoa a qual ela tem o maior carinho. E Jesus deu para Judas, aquele que o entregou. Mas por quê? Por que ele tinha aquele carinho enorme? Porque Judas seria todo o caminho, daquele filho que ele teria que ter.
para encerrar sua passagem aqui pela terra com chave de ouro. Que era o que ele veio cumprir, para não sair daqui com a consciência pesada, esmagado pelo remorso de não ter feito tudo aquilo que precisava fazer. Tudo aquilo, ser crucificado. O que aconteceu com Judas? Saiu esmagado pela consciência pesada, pelo remorso. Mas ele foi aquele meio escolhido para que Jesus fechasse a sua trajetória aqui na Terra. E tem uma frase de Jesus que eu amo, que ele falou nos seus últimos momentos, que eu acho ela forte. Eu venci o mundo. Então, que todos nós possamos pensar em cada detalhezinho desse, que nós estamos neste mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Como nós vimos aqui, há muitas moradas na casa do Pai, há mundos habitados, mas também há moradas na minha consciência. Como aqui na Terra existem vários espíritos em vários estágios de consciência. Em que estágio eu estou? Faça essa pergunta para você mesmo. E que possamos dizer a hora que retornarmos ao plano espiritual. Obrigado, Senhor. Eu venci o mundo. Que a paz de Jesus permaneça.